Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast. A gente está no nosso 4º episódio e hoje a gente trouxe um convidado para falar sobre educação inclusiva, um tema que está em alta e muito importante dentro da universidade. Então a gente trouxe alguém que estudou muito, durante muito tempo e tem muita propriedade para falar, que é o professor Lanucci. Pode se apresentar, professor, falar um pouco de você, da sua trajetória acadêmica, formação, enfim. Muito obrigado pelo convite. Sou o professor José Eduardo Lanucci, sou formado em matemática, em pedagogia. Aqui na Unesp eu atuo no departamento de educação, trabalho nos cursos de pedagogia, matemática, química e física, com a disciplina de didática e também com a disciplina de fundamentos da educação inclusiva na pedagogia. E minha história com a educação inclusiva vem desses anos, né, mais de uma década aí em que eu trabalhei como professor de matemática da educação básica, atuando com crianças consideradas com deficiência, com autismo, altas habilidades, superdotação, e essas experiências na escola me levaram à necessidade de pesquisar sobre educação para todos, né? Então é isso que eu gosto de fazer hoje na graduação, na pós-graduação aqui na Unesp também, né? Eu estou vinculado ao mestrado em educação, é isso. Então essa foi a sua motivação, sentir essa necessidade de abraçar as pessoas. Na verdade, o início da carreira docente ele é difícil, né? Então, eu fui para a rede estadual de ensino para trabalhar com as crianças na educação básica e senti uma enorme dificuldade mesmo para ensinar matemática. Né? Então, eu tinha medo de que eu me tornasse aquele professor que todo mundo diz assim, olha, sabe para ele, não sabe passar. Né? Essa era a minha angústia. Eu acho que esse é o maior medo das pessoas da licenciatura, assim, tipo, de ouvir isso, tipo... Então, e eu tinha esse receio. E alguns estudantes foram me apresentando as suas dúvidas, suas necessidades formativas, e foram me fazendo a pesquisar o meu próprio trabalho. Me forçaram a isso, para que eu pudesse dar uma aula dentro das minhas possibilidades ali, a melhor aula possível, né? Dentro das minhas condições. E nesse percurso eu fui conhecendo estudantes que tinham algumas necessidades específicas. Então, por exemplo, alguns tinham baixa visão, então eu tinha que fazer a descrição das imagens. Outros estudantes tinham hipersensibilidade auditiva, então às vezes eu levava um vídeo e um excesso de estímulo sonoro atrapalhava muito, que para mim era uma coisa nova, era inusitado, né? Como que nunca tinha lidado com esse tipo de característica, né, de algumas pessoas. Outros estudantes não compreendiam a língua portuguesa, não ouviam, precisavam do intérprete de Libras. Eu não sabia Libras. Outros estudantes, tudo que eu levava não era suficientemente atrativo, porque eles já estavam num nível de complexidade do conteúdo assim, muito mais elevado do que aquilo que o currículo da escola previa. E aí eu fui aprendendo a dar nomes para essas características, né? Então tinha uma equipe na escola responsável, uma equipe coordenadora responsável por dizer, olha, isso aqui tem baixa visão, isso aqui é autismo, isso aqui... Na época, né, 2015 mais ou menos, a gente falava mais do transtorno global do desenvolvimento, que hoje é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Esses aqui têm altas habilidades e outras características também que não estão previstas na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, mas que interferem diretamente no andamento dessas relações na escola, né? O TDAH, questões emocionais também e tudo mais. Né? TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Então, digamos que essa diversidade de características dos meus alunos e também uma certa aversão ao meu conteúdo, né, a matemática, que eu acho que muita gente apresenta essa aversão, tudo isso me levou a pesquisar novos modos de ensinar. E aí eu fui vendo então que a educação inclusiva ela tem a ver, claro, com a deficiência em si, mas não com a deficiência da pessoa, mas com a deficiência que está na escola, com a falta de preparo do professor, com a falta de formação, a falta de cuidado que nós, às vezes, eu estou falando de mim, tá? Da minha experiência,
ao preparar uma aula, ao trabalhar com conteúdo, com essa falta de sensibilidade que às vezes nós temos de entender quais são as necessidades específicas dos alunos. Então, tudo isso me motivou a pesquisar sobre o que é uma educação para todos, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é alguma coisa que, tipo, a gente não sai aqui preparado para lidar com todos os tipos de pessoas. Atender a todas as necessidades especiais, todas as inclusões. Então, é o que você falou, você sai como professor, mas você sai para enfrentar novos desafios. Sempre aparece alguma coisa nova que a gente tem que se mudar, se aprender para a gente sanar essas situações que aparecem na nossa vida, né? Eu concordo, eu acho que a gente não... É aquilo que eu já tinha até comentado, né? Que eu acho que por mais que a gente esteja, né, num curso de licenciatura e esteja sendo formado, né, para também dar aula, não acho que a gente consegue estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa dentro da sala de aula. Acho que a gente é formado para ser professor, estou falando assim, na linguagem comum, né? Para dar aula para pessoas neurotípicas. Para qualquer coisa que fuja disso, acho que a gente não está preparado. Olha, na verdade, quando a gente vai para a escola, a gente acaba percebendo que as dificuldades estão por toda parte, não só com X ou Y alunos. A gente está... Por quê? Porque a demanda dos estudantes, as demandas formativas, a parte burocrática da escola, todas as exigências do sistema educacional traz para os professores uma realidade que muitas vezes não é conhecida enquanto eles estão se graduando. Né? Então, eu fui percebendo que lidar com pessoas com deficiência era algo a mais só. Mas as dificuldades, elas estão por toda parte mesmo. É um ambiente novo. Sim. E, bom, nós estarmos aqui discutindo sobre educação inclusiva já é um passo, né, positivo, muito grande aqui que o curso de Química está dando, justamente para essa questão. Porque em muitas universidades a gente nem tem esse debate no curso de Química ou de outras licenciaturas, né? Então, acho que vocês já saem aí na frente, né? Agora, tem outra questão também. Nenhum curso de graduação ou de pós-graduação vai nos formar totalmente para lidar com essas questões, porque essas questões estão sempre mudando. Então, não tem como a gente, por exemplo, sentar aqui hoje e discutir o melhor modo de ensinar para o autista. Por quê? Quem é esse aluno com autismo? O que ele gosta? Quais são as aptidões que eles têm? Qual é a história de vida dele? Quais são os gostos que ele possui? A mesma forma, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa cega, surda, ou uma pessoa com altas habilidades, ou simplesmente que não tem laudo nenhum, qualquer pessoa, né? Então, essa imprevisibilidade do ato educativo, também a gente tem que falar, por mais que seja difícil isso, também é o que tem de mais prazeroso no nosso trabalho. É você chegar na sala de aula sem estar ali totalmente precavido, achando que você sabe tudo que vai acontecer, e você se descobrir com o seu aluno, né, e descobrir modos, criar com ele modos de fazer uma boa aula, um bom trabalho. Isso também é muito bom, né? Então tem um lado bom nisso também. Eu ia aproveitar para puxar um gancho de uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de inclusão, que é como a gente fala dessas pessoas. Porque eu percebo que, às vezes, a maioria das vezes, a gente faz, capacitismo sem perceber. Tipo, então você fala algum termo ou alguma coisa que você nem percebe que você tá falando uma coisa que você não deveria. Então, já vi casos, por exemplo, isso eu realmente presenciei, de pessoas falando que alunos com superdotação não deveriam ser considerados porque eles não são deficientes. Porque eles são muito... são muito inteligentes, entendeu? E aí as pessoas usam esse termo, deficiente. E, como você é a pessoa que tem a propriedade para falar para as pessoas que estão assistindo, como que a gente fala? Como é o certo? Como que a gente retrata? Eu acho que isso é fundamental, assim. Tem uma questão cultural, né? De que uma pessoa considerada com deficiência é o oposto daquela que produz, que tem eficiência. Por isso que você disse, né? Quem tem altas habilidades não deveria ser nomeado de pessoa com deficiência porque é muito inteligente. Então, veja a oposição. Quem tem deficiência não pode, né? Então, já começa uma questão aí
de preconceito e de capacitismo mesmo, que é esse movimento resultante da descrença do que o outro pode, né? Pela lei, nós vamos falar pessoas com deficiência, ou pessoas com autismo, ou pessoas que estão no transtorno do espectro autista, ou pessoas com altas habilidades, né? Agora, o que a gente tem evitado? Por exemplo, pessoa especial, pessoas com necessidades especiais, o portador de necessidade. Teve uma época lá nos anos 80 em que se usava muito o termo portador, mas na verdade quem porta algo pode parar de portar. Então eu paro de portar meu óculos, eu paro de portar um relógio, uma bolsa. Então, como acreditava-se na cura, então falava-se portador de necessidade especial. Então, a ideia de educação especial, ela está caracterizando a educação, não o sujeito. E a gente ainda caracteriza o sujeito, né, como especial. Então, o termo pela lei é pessoa com deficiência. Eu tenho preferido usar pessoa em situação de deficiência. Vou explicar por quê. Nós temos alguns modelos, né, modos de interpretar a deficiência. Se você entende pelo viés médico, você pode dizer então que alguém que é cego tem um impedimento visual e, portanto, ela é uma pessoa com uma deficiência visual. Eu prefiro pensar na situação porque, para mim, a deficiência, né, pelo modelo social, está no encontro de alguém com uma barreira do meio. Então, você pode ter um impedimento visual, mas se você tem Braille, que é o sistema de escrita tátil, se a gente faz a audiodescrição, se a gente tem todos os cuidados com a acessibilidade, essa pessoa, embora tenha o impedimento, não vive uma situação de deficiência, tá? Mas são várias formas de interpretar isso. Por exemplo, se você é uma pessoa com autismo e você não é oralizado, você pode se comunicar com prancha de comunicação alternativa, que são símbolos. Então, embora você tenha um impedimento na fala, em uma situação, se não chega a você uma barreira de comunicação, você não tem uma deficiência. Então, é uma nova concepção que a gente vem apresentando, inclusive aqui na universidade, né? A gente vem trabalhando bastante com a ideia do modelo social de interpretação da deficiência, que separa o que é impedimento biológico do corpo da pessoa e o que são barreiras do meio, né? E aí não sou eu que estou dizendo isso no Reino Unido, desde os anos 60 que a concepção social da deficiência está em vigor, só que infelizmente no Brasil ainda é uma novidade quando você diz assim, né, de tirar a deficiência da pessoa e deslocá-la para o meio. Mas respondendo assim resumidamente, se você usa o termo pessoa com deficiência, é o termo legalmente adequado, mais correto, tá? E você acha que a inclusão ela está muito bem inserida no meio educacional hoje em dia? Eu acho que, infelizmente, ainda não, né? Eu vejo que há uma certeza muito grande da diferença entre o segregar e o integrar, né? Então, quando as pessoas estão, por exemplo, fisicamente separadas, em instituições separadas, a gente consegue identificar. Isso aqui é uma prática de segregação. Essas pessoas não estão mais segregadas, estão unidas, por exemplo, né? A gente consegue perceber pelo contato físico. Mas nós tivemos 3 fases da educação especial, de escolarização de pessoas com deficiência, né? A segregação, integração e inclusão. Onde é que está o grande problema, a meu ver? Na diferença entre integrar e incluir. Porque hoje todo mundo está junto na mesma escola. Nem todos ainda, mas maioria, né? E aí é nesse momento em que está todo mundo junto que a gente confunde. Que tipo de diferenciação inclui? Que tipo de diferenciação exclui? Que tipo de formação é a mais indicada para trabalhar com determinado público? Se é para trabalhar com uma determinada prática para um público. Então eu vejo que hoje as escolas estão muito perdidas. E tem também um excesso de informações que acaba confundindo. Então as pessoas têm ali, por exemplo, nós temos uma política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que teve o seu processo de implementação totalmente interrompido. Em vez de retomarmos essa política que é suficiente, a meu ver, né, a gente vai criando outros decretos, outras leis, dando outros nomes, e aí vai se perdendo tudo isso. Então eu vejo que hoje
há uma discussão teórica sobre o assunto muito grande, mas uma contradição das práticas. Então, tem professor que vai acreditar que é adaptando o currículo que vai incluir, tem professor que acha que não é adaptando, que é diversificando, tem gente, né, na escola que não sabe a diferença do diversificar e adaptar, tem gente que ainda pensa que alguns estudantes têm que ir para as escolas especiais, lá dos anos 60, 70. Eu acho que eu posso até considerar uma crítica a isso, assim, no sentido de você achar que você está incluindo a pessoa e, na verdade, você não está. Você está segregando, porque é o famoso... ele tem síndrome de Down, ou autismo, ou seja o que for. Então a gente vai colocar ele numa escola para pessoas especiais. Sendo que o termo especial já é meio complicado, né? Porque você trata como se fosse algo, inferiorizando, assim, a pessoa, né? Mas acho que o grande problema disso é quando você coloca... vou dar um exemplo de uma pessoa com síndrome de Down, que você coloca ela numa escola tradicional e aí o professor passa, por exemplo, uma lista de exercícios de matemática para os alunos fazerem. E o aluno que tem síndrome de Down não pode fazer a mesma atividade. Aí o que o professor faz? Vou pegar e dar um desenho para ele pintar na mesinha do lado, assim. Isso não é inclusão. Claro que é uma crítica que eu faço, mas eu também entendo que é difícil, porque eu, numa situação dessa, também não saberia o que fazer. Então, é por isso que a gente chama você aqui. Porque eu vejo que isso é um problema, identifico que isso é um problema, mas também não sei como sanar esse problema. Na verdade, olha o que acontece. O sistema de ensino, ele é pensado a partir de um modelo de estudante, que não corresponde à realidade. Então, quando a gente vai, por exemplo, elaborar os currículos com os quais vocês vão trabalhar na aula de química, por exemplo, então a gente começa a idealizar um estudante. Ele vai ter química a partir de que ano? Do primeiro ano do ensino médio, na rede pública, né? Então, o que a gente espera? Que esse estudante já saiba sobre... tal conteúdo, né? Não sei falar os conteúdos de química, gente. Só sei de matemática. Então, a gente vai traçando um perfil dos alunos para que ele siga aquele conteúdo e dê conta do currículo. Quando você se depara com um estudante que não está alinhado exatamente àquele modelo, o que a gente faz? A gente não questiona o currículo. A gente questiona o aluno. É aí que está o grande problema. Que é o primeiro passo para a gente começar a excluir alguém. Então, o currículo é uma construção social. Você se depara ali com um grupo de pesquisadores que idealizam o que é bom. Mas a gente não para pensar em quem é aquele estudante real que vai chegar naquela sala, quais são as experiências de vida que ele tem, se ele está preparado para aquilo, se aquilo faz sentido para ele. É aí que está o papel do professor. Porque é o professor que vai olhar para esses conteúdos historicamente construídos e ali organizados e ver, olha... Meu estudante dá conta disso, ele não está dando conta disso. O que eu vou fazer aqui para que ele consiga ter acesso a esse conteúdo? E aí não é aprender como o outro. A ideia de acompanhar os demais, sabe? Esse estudante não acompanha o outro. Ninguém tem que acompanhar ninguém. Esquece o rebanho. Cada um tem que estar avançando no seu ritmo, né? O meu ponto de referência tem que ser sempre eu mesmo. Eu avançando em relação a mim mesmo. E a gente, às vezes, não está preparado para ter essa discussão na escola. A escola não está aberta a isso. Então, o que acontece? Todos esses desafios, eles não são pensados, não são levados, né, para essa necessidade de mudança da escola. Então, fazem o quê? O ideal seria tirar esse estudante que está atrapalhando. Então, a lógica se inverte. E aí, então, é por isso que eu disse que para mim, a inclusão ainda não acontece nesse sentido, porque a concepção, o modo de pensar que nós temos sobre o estudante ainda é muito atrasado mesmo, né? Isso não dá para negar, né? E às vezes o professor, ele vai trabalhar com aquela questão da equidade, que ele trata o aluno com deficiência como se... não tivesse deficiência. Então, a mesma atividade que ele passa para uma pessoa que enxerga para um aluno que não enxerga, por exemplo. Não tem como a mesma prova, por exemplo, um modelo de prova ser escrita, que é o modelo que a gente segue hoje em dia. Então, o professor também não... Essa questão da equidade, às vezes, também acaba sendo uma exclusão. Eu acho que, na verdade, aí é a igualdade que vai excluir em alguns momentos. Por exemplo, então, igual você deu um exemplo muito interessante, ó. Se você tem um estudante que não enxerga uma imagem, como é que você vai trabalhar numa aula
só apresentando a imagem para ele. Você Ou tem dar que... uma prova escrita. Tipo, não tem Só como. prova escrita. Eu exijo que você faça a prova escrita sem um suporte. Como? Não dá. Então, essa igualdade no material vai provocar o que você colocou muito bem, uma exclusão ali daquele aluno. Então, o que a gente tem que perceber? Que tipo de diferenciação que vai incluir e que tipo de diferenciação que vai excluir. Então, você já deu uma dica interessante. Os materiais, eles têm que ser adaptados. Eles têm que ser individualizados para que os estudantes tenham acesso ao mesmo conteúdo. Agora, não quer dizer que você vai trabalhar, por exemplo, com ligação covalente, vai na química. Tem esse conteúdo, né? Tem. Então, não quer dizer que você vai trabalhar esse conteúdo da mesma forma com todos os estudantes. Mas o conteúdo em si, ligação covalente, tem que ser o mesmo para a turma. Agora, como é que você faz isso? Você pode apresentar um vídeo, um texto, fazer uma experiência, pedir um relato para esse estudante, um relato oral, escrito. Como é que a gente trabalha? Né? Quais são as possibilidades de trabalhar com esse mesmo conteúdo, tendo estudantes que enxergam, que não enxergam, que falam, que são oralizados, que não são, que gostam de falar em público, enfim. Então, a ideia é você diversificar as suas estratégias de ensino para que todo mundo tenha acesso a esse currículo, mas no seu tempo, no seu ritmo, de acordo com o seu interesse, e também sempre entendendo que os estudantes não vão ali ter o mesmo aproveitamento de todo mundo. A gente ainda está com essa coisa assim na cabeça, né, na escola. Todo mundo tem que aproveitar o conteúdo da mesma forma. Todo mundo tem que aprender no mesmo tempo. A gente vai tentando criar um robozinho para um ser humano que é livre, que pensa diferente um do outro, que nunca vai corresponder aí a esse modelo. Então, meu convite para a gente iniciar um pensamento inclusivo na escola é abandonarmos esse modelo. É olhar para o aluno real e ver as possibilidades de trabalhar com ele ali naquele momento. Né? Para você, como que já foi professor de escola e hoje é professor da universidade, você sente as mesmas coisas? Tipo, você acha que a universidade passa pelos mesmos processos, nas mesmas questões, só que talvez numa magnitude diferente? Tipo, você sente isso? Ou você acha que a universidade de alguma forma é diferente da escola, assim? Tem uma diferença. Eu acho mais fácil no ensino superior. Vou explicar por quê. Tem muitas questões que são iguais e outras que são muito diferentes. No ensino superior, eu vejo que os professores têm uma certa liberdade a mais do que os professores na educação básica, né? E isso me incomoda muito, né? Não estou reclamando daqui do ensino superior, mas estou reclamando da educação básica. Eu vejo que os professores lá, eles não exercem o poder que eles possuem. Veja, não é que eles não têm poder, mas o sistema vai controlando de tal modo... É como se eles ficassem presos. Totalmente. Não consegue tomar a liberdade de fazer algo diferente, porque tem que... Acho que... Não sei se ainda é assim hoje, mas... Que tem que seguir, por exemplo, a apostila do Estado. Isso. Eles não entendem, às vezes, a própria rede não permite que esses professores discutam que um currículo, ele não é um guia que você tem que seguir ali de ponta a ponta, que ele é, na verdade, um orientador do trabalho. Né? As redes trabalham com aquele livro como se fosse um conteúdo, um material que totalmente engessa o trabalho do professor. Na universidade, nós temos outras possibilidades. É mais fácil de perceber a autonomia que nós temos. Então, eu decido os conteúdos com os quais eu vou lidar ali na minha aula. Eu posso inovar com mais flexibilidade os meus instrumentos de avaliação, né? Então, eu vejo que isso na educação básica ainda falta, né? Tem coisas que se repetem? Tem. Por exemplo, a questão do capacitismo, que você mesmo citou no começo, né? Que é esse preconceito com o outro, a dúvida se essa pessoa com deficiência ela é capaz ou não de produzir algo. Eu vejo que existem barreiras físicas, por exemplo, no espaço, né? Que se repetem em todo lugar. Então, essas fragilidades, elas passam da educação básica para o ensino superior. Mas na atuação do professor, eu vejo que no ensino superior há uma abertura maior para uma inovação que, infelizmente, às vezes, os professores da educação básica ainda não conseguem desenvolver, porque o sistema educacional ele embrutece demais o trabalho docente. E você sente que no ensino superior,
por ter essa liberdade, existe mais igualdade? Você sente que existe mais essa questão de que os professores e o ambiente universitário abraça mais essas pessoas, essas causas, já que existe uma liberdade maior, digamos assim? Olha, aí tem outra questão. Na universidade, o trabalho do professor ele é um pouco mais individualizado. Então, ao contrário do que acontecia comigo, por exemplo, na educação básica, onde a gente se reúne toda semana para debater os problemas da escola, aqui eu fico conhecendo o meu trabalho, certo? Com os meus orientandos, com os meus alunos, eu tenho pouca oportunidade de conhecer o que os meus colegas estão fazendo. Então, para mim é difícil responder isso para vocês, sabe? Para vocês, assim, aqui tem mais um trabalho mais inclusivo ou não. Eu conheço, né, por exemplo, essa iniciativa de vocês, tem outros professores que vêm e relatam, né, eu fiz uma coisa, deu certo e tal, mas aí esse é o ponto negativo do ensino superior. Eu penso que na universidade, e aí não é geral, pode ser também uma questão minha, né? De ainda, como eu estou há pouco tempo aqui também, de não ter criado tantos vínculos para divulgar e para conhecer o trabalho dos meus colegas. Mas em outra instituição onde eu trabalhava também, antes de entrar aqui, eu percebia isso, um trabalho mais individualizado, né? E isso dificulta até a gente conhecer o trabalho dos nossos colegas. Mas eu acredito que, até por conta da maturidade que vocês, estudantes aqui no ensino superior, têm, que vocês conseguem também reivindicar mais, né? Então, eu vejo os meus alunos, quando a gente vai, por exemplo, negociar sobre uma prova, né? O que nós vamos fazer para que eu perceba o que vocês estão aprendendo desse conteúdo? Eles dizem, professor, vamos fazer um debate, vamos fazer um seminário. Não, esse aqui é legal para a gente fazer um relatório mesmo. Então, essa amadurecimento dos alunos, né? E eu acho que isso também nos ajuda. Então, eu acredito que esses são os pontos que contribuem, né, para a educação inclusiva aqui no ensino superior. Eu achava que na universidade era mais difícil justamente por causa disso. Por ser um ambiente um pouco mais individual, assim. Eu achava que tornava mais difícil, né? Você conseguir incluir, digamos assim. Então, como foi para você as suas experiências trabalhando no ensino com pessoas com deficiência? Então, no começo eu tinha muita dúvida, justamente por saber qual era o termo correto para chamar alguém, se eu estava ofendendo ou não, né? E eu fui pedindo, então, parceria, pedindo ali apoio dos meus colegas. Então, na escola a gente tinha um professor do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é um serviço de acessibilidade que tem que ter nas escolas, do ensino superior também. E esse professor ia me dando muitas dicas, né? De como coletar informações sobre esse estudante, sobre acessibilidade, o que é uma necessidade específica, não é especial, específica. Meios para superar essas barreiras, para eliminá-las. Então, eu fui aprendendo ali, como a gente diz, na raça, né? Fui aprendendo no dia a dia que tipo de atitude pedagógica eu poderia ter para ensinar os meus alunos. E aí, eu já disse para vocês que eu tinha dificuldade no começo. O que eu fazia? Eu filmava essas aulas. Eu achei essa estratégia genial. Até pensei em fazer isso comigo um dia. Faz que no começo você vai ficar meio assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas é bom. E aí eu fui filmando essas aulas. Colocava um tripézinho assim no canto da sala, com autorização dos alunos. Não divulgava isso, claro. Mas eu estudava em casa as minhas aulas. E eu fui percebendo que algumas coisas que eu acreditava eu não conseguia pôr em prática. Então eu acreditava assim, todo mundo tem que falar na minha aula. Mas os alunos levantavam a mão para falar e eu dizia, não é hora de falar agora, dá um tempo. Dá um tempo aí, peraí, não é hora agora. Ou então eles perguntavam uma coisa e eu falava, mas isso aqui não é para esse ano, é para o ano que vem, dá um tempo, espera um pouquinho. E eu fui percebendo então que tinha uma questão séria na minha aula que estava em mim, não era dos meus alunos. E aí eu trouxe esse trabalho aqui para a Unesp. Eu, né, depois teorizei esse trabalho, trouxe e minha pesquisa de mestrado saiu dessa experiência de tematizar a prática. Essa é o nome da metodologia de trabalho, tematização da prática. E aí depois eu fui formar professores para trabalhar com essa mesma metodologia de trabalho, que foi minha pesquisa de doutorado que eu fiz lá na Unicamp. Então, sempre pensando numa perspectiva inclusiva da educação, mas onde os professores refletem sobre o próprio trabalho. Porque o que acontece na rede também, a gente recebe muita formação que muitas vezes não tem a ver com o que você está precisando.
Então, você senta lá para se reunir com seus colegas e tal, e vem uma informação que não tem muito a ver com o que está acontecendo. Então, eu fui criando grupos colaborativos ali de discussão para que os próprios professores da escola pudessem ir relatando quais eram as suas dúvidas, o que eles não conseguiam fazer, quais eram as suas angústias. E a gente foi, então, criando esse trabalho em parceria, todo mundo, né? E trazendo ali para nós as experiências mais marcantes de cada um na questão da educação inclusiva. Mas foi isso, refletindo com os meus colegas sobre o que nós fazíamos na escola. Essa foi a ideia. Então, seu mestrado e seu doutorado meio que se complementam, assim, porque você falou, sua pesquisa de mestrado foi... Tipo, o tema da sua pesquisa de mestrado foi... O ensino de matemática numa perspectiva inclusiva. Aí o de doutorado... A formação dos professores para a mesma coisa. Então, basicamente, se complementam. É uma continuação. Exatamente, é uma continuação. Inclusive, eu fui para a escola, essas escolas em que eu fui lá trabalhar como professor, depois como formador, são escolas em que eu estudei. Então, eu fui lá formar os meus próprios professores que já tinham me dado aula quando eu era criança. Então, foi uma experiência muito legal, muito legal. E aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, você tinha que fazer pesquisa experimental, digo, não igual da química, mas digo experimental no sentido de você tinha que vivenciar certas situações com professores e alunos para você conseguir identificar ali qual que era o problema, qual que seria a solução... Isso, eu estava no meio do... Tem alguns tipos de pesquisa em que o pesquisador está totalmente distante do seu objeto, né? Ele não tem envolvimento nenhum. Na minha área não tinha como, eu pesquisava meu próprio trabalho, seja de professor no mestrado ou de orientador pedagógico, né? De formador no doutorado. Então eu estava no meio do problema, então não tinha como ser neutro ali. Então eu ia pesquisando a minha própria experiência, né? E investigando ali na minha realidade o que acontecia. Teve alguma coisa que te marcou muito durante o seu período, que é até hoje, né, trabalhando com inclusão, mas eu digo assim, que te marcou, que te deixou chocado, pode ser tanto negativamente quanto positivamente, assim? Algumas experiências, sim. Por exemplo, o meu primeiro contato com a minha própria aula, assistindo em casa o vídeo, foi chocante. Demais. Foi o mais chocante, assim, pra mim, porque você sempre julga o outro, né? Você fala, nossa, esse cara não consegue fazer isso? Exato. Se você vê assim, eu também não consigo fazer direito. Então, isso pra mim revelou uma necessidade de estudar o meu próprio trabalho. Isso, sem dúvida. Mas eu sempre fui muito atento ao que os meus alunos e alunas diziam e dizem. Eu sempre estou muito atento. E eu ia percebendo coisas, assim, que eles me traziam durante a aula. Por exemplo, eu nunca esqueço desse exemplo, os meus alunos que tiveram aula comigo na Química, eles vão lembrar desse exemplo. Eu fiz uma aula, uma sequência didática que a gente chamava, né? Toda para trabalhar com fração, e eu fui explicando com pizza, né? Pedaços de pizza, fração equivalente, comparação entre frações, operações com frações, porcentagem, assim por diante. E aí eu fiz aquilo ali mais ou menos alguns dias, essas aulas com desenhos de pizza e tal. E no final o aluno perguntou, professor, o que é pizza? Ele nunca tinha comido pizza. Nossa! Então, eu achei que eu estava numa aula extremamente significativa para aqueles estudantes. Eles entenderam a ideia, mas porque eles associaram com bolo, com alguma coisa, mas a pizza nunca tinham comido. Então eu fiquei pensando, até que ponto essa aula de fato tem sentido para esses alunos? Esse foi um momento que eu lembro, eu fico muito, né, tocado com essa experiência. E tem outros, por exemplo, um estudante quando ele dizia assim, professor, por que na sua prova eu tenho que saber as questões que você colocou e eu não posso colocar um conteúdo que eu aprendi que você não pediu? Então... Nossa se algum aluno perguntasse pra mim, eu acho que eu ia ficar muito questionando. Nossa, não sei. Pois é, eu falei assim, é verdade. Por que ele não pode colocar um conteúdo, escrever sobre um conteúdo que eu não achei que fosse tão importante, mas que ele sabe. Que tem a ver com a minha aula, é claro, tem a ver com a matemática, ou com a química, com a história, com o inglês, sei lá, mas por que eu tenho que decidir o que é mais importante no momento da prova? Então, ou então, uma vez que uma aluna disse assim para mim, professor,
dá algumas opções desse conteúdo e a gente escolhe algumas para fazer, que é o que eu tenho feito até hoje no ensino superior. Então, sei lá uma aluna, sétimo, oitavo ano, me deu dicas que eu uso até hoje na universidade. Hoje, né, eu costumo fazer isso. Eu não tenho uma avaliação tradicional, mas ao final de cada conteúdo eu tenho um bloco de atividades que os estudantes, dentre as opções que eu coloco, eles escolhem aquelas que eles vão fazer sobre um dado assunto e montam uma documentação pedagógica da aula. Então, eles vão me dando, no final, durante o semestre, né, a gente reúne no final, um conjunto de conteúdos que eles foram aprendendo, a gente vai debater sobre isso. Então, são dicas de alunos. Então, alguns exemplos, assim, para vocês, né? Mas também uma coisa que me chama muito a atenção na educação básica é o diferencial que a participação da família traz na vida escolar da criança. Né? Quando você convida a família que ela vem, apesar, às vezes, de não ter instrução nenhuma, de não ter formação, mas o apoio é muito importante. Né? O apoio da família para a escola, para o próprio estudante, para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto, é fundamental. São algumas experiências, né? Eu acho que é um papo muito bom. Acho que tá um papo muito bom, apesar de eu não saber muita coisa, mas é bom porque eu tô aprendendo também. Gostaram do exemplo da pizza, né? Esse da pizza me deixaria chocado também. Nossa, é que também é uma palavra meio complexa, né? Pizza. É tipo... Mas é uma coisa que a gente convivendo no dia a dia, você nunca vai parar pra imaginar que uma pessoa não sabe o que é aquilo. Porque é uma coisa tão familiar pra você que você... Nossa, como assim você não sabe o que é uma pizza? Mas, nossa, existem tantas realidades, tantas camadas de realidade que a gente não imagina que existe. Assim. Por isso que eu falo que nunca é só sobre a deficiência em si, é sobre outras questões. Aí qual foi a minha estratégia? Tinha um pé de mexerica na escola, sabe? Pocã, mexerica? Eu fui lá, a gente levou um saco de mexerica e eles foram vendo que o todo para um eram 11 gomos. Ah, entendi. O todo da outra eram 12 gominhos. O outro eram 8, uma mexerica menorzinha. Eu até fiz um texto para um jornal que se chama As Mexericas, porque foi a estratégia que eu encontrei para poder ali trabalhar com o mesmo conteúdo, veja, o mesmo conteúdo para todo mundo, mas por meio de uma estratégia diferente ali. Então, são essas sacadas que faz uma aula também ser inclusiva. Então, ninguém me explicou na minha graduação, nem nas pós que eu fiz, vá trabalhar com a mexerica, não com a pizza, isso não existe. Mas você vai, então, construindo ali um repertório e treinando o seu olhar e o seu ouvido para ficar muito atento ao que se passa. Eu acho que o grande segredo de um professor, eu não estou dizendo que eu sou um professor inclusivo, não é isso, mas de um professor que se dispõe a ser inclusivo, é estar atento ao que se passa na sua sala. É você não estar viciado no automatismo, porque a gente depois vai fazendo tanto aquilo que você faz no automático, sabe? Prepara uma aula e vai. Não fazer isso. É ir com mais calma. Às vezes a gente peca pelo excesso também. É o excesso de informação, de conteúdo, de regra. E os alunos têm muito a dizer. Eles têm muito a falar. Eles sabem muita coisa. Estar atento a isso é muito mais importante para um professor da sala de aula comum, um professor de química, por exemplo, de matemática, que seja, do que você conhecer sobre autismo, do que você conhecer sobre surdez. É importante conhecer sobre o seu aluno. Né? As pessoas sempre dizem assim, qual especialização eu faço para dar aula para o surdo? Eu falei, aprendam a ensinar. Se você ensina bem, você vai ensinar o surdo, o cego, quem tem altas habilidades. Ah, mas eu preciso de apoio. É lógico que você vai precisar. Claro que vai. Mas a questão é conhecer o ser humano. Deixar que o aluno se apresente também, né? Essa professora é muito mais difícil do que parece. Mas é muito melhor, tá? Do que parece. Isso é verdade. Mas também é difícil. É uma profissão difícil, mas que é muito bonita também, eu acho. Tipo, que traz muita coisa boa pra um geral, assim. Sim. Isso mesmo. E pra você, quais são os maiores desafios hoje para a implementação da inclusão hoje em dia? Então, são bastantes os desafios, né? São vários. Mas nós temos, por exemplo, no Brasil, um avanço legal enorme, principalmente na década de 90, dos anos 2000 para cá. Então, nós temos ali tudo que um país precisa para implementar uma educação inclusiva, nós temos na lei, né? Agora, os desafios,
eles são mais de uma ordem, como eu vou dizer, subjetiva também. Tem a ver com preconceito, capacitismo, que é o que nós chamamos de barreira atitudinal. Né? Então, por exemplo, você transformar uma escada numa rampa, tem um manual de acessibilidade para prédio público. Você baixa em PDF no Google e você consegue, né, com engenharia, com um trabalho, fazer uma escola fisicamente acessível. Tem cursos de Libras para comunicação, para eliminar as barreiras linguísticas, na verdade. Tem aí tantos recursos de tecnologia assistiva disponíveis, prontos e para serem construídos, que você vai, por meio deles, eliminar barreiras comunicacionais. Mas a barreira atitudinal, que é a maneira como você interpreta o mundo, aí é de cada um. Então essa é o principal desafio, como a gente já disse. Enquanto uns estão tentando construir uma escola que é para todos, os outros estão tentando identificar os alunos que devem sair dessa escola. Né? Enquanto a gente está discutindo qual é o melhor ensino para um determinado... Outras pessoas estão ali tentando identificar se esse conteúdo dá certo para um estudante ou não, se ele precisaria ver isso ou não, se ele tem que, no segundo ano do ensino médio, pintar peixinho, igual você falou, que é uma prática ainda que existe muito, colar bolinha de crepom no papelzinho, infantilizar esse adolescente. Então, as principais barreiras para mim, a principal é a falta de formação. É a falta de momentos como esse e da troca do trabalho entre os professores. Eu acho que na educação básica ainda tem, mais do que no ensino superior, essa troca, mas ainda é pouco. Acho que ainda precisa, porque é por meio desse compartilhamento de boas experiências que a gente consegue proliferar o que tem de bom na escola. Tem muito professor que faz muita coisa boa. Tem muito professor que às vezes eles nem sabem que aquilo é inclusivo. Uma vez eu conversei numa escola, minhas pesquisas aqui na universidade são voltadas para a escola, eu visito as escolas, né? E a professora falava assim, eu queria tanto aprender a ser inclusivo, porque a única coisa que eu faço é isso, ela foi falando. Eu falei, nossa, mas eu tenho que aprender com você, porque tudo que você faz... Você já está fazendo inclusão. Você já está fazendo, demais. Às vezes a gente pensa sempre em inclusão numa escola totalmente inclusiva, numa cidade totalmente inclusiva. Eu sempre bato na tecla. A inclusão se dá quando você acolhe a dúvida de um aluno, quando você ouve o que ele tem a dizer sobre a avaliação, quando você negocia com ele como que vai ser uma atividade, quando você percebe que ele pode se desregular se você não antecipa a rotina do dia, sabe? As atividades, e você coloca ali no cantinho da lousa o que vai ser feito. Tudo isso é inclusão. Então a inclusão, ela existe. A gente precisa ter um olhar atento para identificá-la. Né? Eu acho muito importante que esse negócio que você falou da barreira atitudinal, porque eu percebo que a gente, né, pessoas no geral, acho que a forma como a gente foi criado, não sei dizer exatamente o que leva a gente a ser meio assim, mas a gente parece que tem uma versão com o diferente. Uhum. Tipo, eu não sei por que as pessoas sentem tanto essa questão de excluir o que é diferente. E eu digo isso, o diferente no geral, assim, tudo que é diferente delas, ou diferente do que elas consideram um certo padrão, para elas não faz parte, né? Ou você exclui, ou você não quer ter nenhum tipo de contato, parece que existe uma certa aversão, assim, e eu também acho que é a parte mais difícil, tipo, de você quebrar isso, de você entender que, tudo bem, ele é diferente de você, mas não é por isso que você tem que, né, ter atitudes que não são legais, né, de tentar excluir, né, de, não, esse aqui é diferente, então, já que ele é diferente, é melhor ele ir pro mundo dele mesmo. Acho que, tipo, isso daí é um problema muito grande que a gente ainda tem, né, acho que melhorou muito, antigamente era muito pior, mas não é porque é menos pior que tá bom, né, então, acho que a gente ainda sofre com isso. Mas acho que essa conversa também é um caminho pra gente caminhar pra não ter mais esse tipo de atitude, né? De você só pensar em excluir a pessoa que é diferente, ao invés de você só perceber que todo mundo é diferente. Então, né? E na sua própria fala tem uma receita boa, e tem uma dica, receita não, mas uma dica boa, né? A gente ainda está acostumado a identificar os diferentes. Quando a gente entender que todo mundo é diferente... não tem mais como ter esse tipo de pensamento. Exatamente. Porque a gente começa, e aí é lá de novo o problema do estabelecimento do padrão do modelo. Né? Então, quando, por exemplo, os meninos vão se reunir com as meninas,
né? Para brincar lá na educação infantil. A gente vai criando tudo que as normatividades. A brincadeira de menino de menina. A gente vai criando a brincadeira do aluno normal, do aluno especial. A escrita de um aluno típico, atípico, que é o novo normal e anormal. A gente vai criando esses padrões, esses modelos, e o que foge, a gente entende que é diferente. Então, dá a impressão que menino é tudo igual, menina é tudo igual, autista é tudo igual. Se for um menino, autista, negro... Então, veja. E parece que é automático na cabeça das pessoas. De, tipo, você deu esse exemplo de brincadeira de menino e brincadeira de menina. E se o menino faz a brincadeira da menina ou vice-versa, automaticamente a pessoa pensa, ah não, já tá diferente, então já vamos excluir já. Exato. Parece que é o que vem na cabeça direto. É esse estabelecimento do padrão do modelo, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente identifique o diferente como se os demais fossem iguais. E não tem ninguém igual a ninguém. Né? Então, eu acho que essa é a grande problemática ainda da sociedade. A receita é você perceber que todo mundo é diferente. E aí, se a gente percebe que todo mundo é diferente, todo mundo é singular, a deficiência, não enxergar, falar, se comunicar oralmente, enfim, vai ser só mais uma característica da pessoa e não a característica que marca ela, né? Porque às vezes a gente ainda tem também essa pretensão de apontar para o outro e falar, né? O gordinho, o magrinho, o preto, o branco, o deficiente, o normal, o especial, o atrasado, o inteligente, o avançado. A gente, pelo nosso olhar, a gente interpreta o outro e evidencia uma característica dele. É aí que está o problema, né? E a gente só faz isso a partir de um modelo de normalidade que não tem como mais insistirmos nele. E eu não estou falando que a gente tem que esquecer os valores morais, os princípios éticos. Não é isso que eu estou dizendo, que a gente pode tudo. Muito pelo contrário, né? É, muito pelo contrário. Mas é que a gente tem que respeitar o jeito que cada um é. Sim. Eu acho que dá pra gente ir finalizando. Queria muito agradecer a presença, professor, por você ter aceitado o convite. Ter vindo falar sobre esse assunto muito importante, que a gente precisa difundir mais. Acho que as pessoas precisam abrir a mente. Acho que essa é uma das formas principais que a gente encontrou de trazer esse assunto para que as pessoas aprendam, né? Então, acho que o principal, eu queria muito te agradecer por você ter vindo e falado tudo que você sabe pra gente. Isso é de extrema importância. E acho que é isso. Acho que dá pra gente encerrar por hoje. E fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigado, estou à disposição. Obrigada, professor. Muito obrigado.